Eu tinha preparado uma palavra e ontem, assim que ela fez esse depósito, aí eu comecei a ter um tempo com o Senhor e a Maridez falando, eu lembrei desse tempo. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque primavera é uma coisa que a minha mãe, olha só como o diabo é sujo. O que eu tinha de lembrança da minha mãe? Uma mulher extremamente depressiva, alcoólica, alcoólatra, reclamando e xingando de tudo. E ontem eu comecei a ouvir um louvor e eu comecei a lembrar da minha infância. Memórias que tinham sido apagadas e esquecidas, porque nos últimos tempos, depois, né, que eu casei, que eu, né, comecei a trabalhar, não tinha tanto tempo com a minha mãe, eu não tinha esse conhecimento de depressão, de ansiedade, essas coisas. Para mim, minha mãe era uma alcoólatra que precisava de Jesus e eu queria abrir a garganta dela e colocar Jesus de qualquer jeito. E eu não entendi o processo, mas eu tinha perdido memórias. E ontem eu lembrei da primavera, porque eu e meus irmãos nascemos todos no mês de setembro. E a minha mãe, ela sempre fazia, a minha mãe sempre foi muito festeira. Minha mãe era uma loira, os cabelos bem curtinhos, os olhos bem verdes. Meu pai era um negão, minha mãe era bem loira, os olhos bem verdes. E ela era muito vaidosa, né? E ela gosta muito de estampa, acho que é por isso também, que hoje eu entendo porque eu gosto de estampa. E quando chegava setembro, ela falava assim: é o mês da primavera, é o mês de vocês, minhas flores. E ontem eu falei: Jesus, essa memória estava esquecida, porque é o mês de setembro. E eu esquecia que ela falava: olha, vai chegar a primavera. E a gente não gostava muito de comer fruta, como toda criança gosta de comer besteira. E aí ela fazia essa coisa toda do mês de setembro. O Valt fazia dia 3, a Vânia dia 12, eu faço dia 28, fica a dica. E aí, amados, ela fazia isso. Olha, vai chegar a primavera, vai chegar a primavera. E a gente ficava naquela expectativa. Quando chegava o dia 22 para o dia 23, a gente quase não conseguia dormir. Ela falava: amanhã é a primavera. E a gente, uau, né? Criança, 9, 10 anos. E a gente acordava de manhã, ela preparava uma mesa de frutas. O nosso café era frutas, uma semana de frutas. E era o jeito dela falar: olha, vocês vão ficar mais bonitos, vocês vão ficar inteligentes, olha, a maçã é para o coração, isso é para o cabelo. Amados, a minha mãe era tão assim, a gente não gostava muito de abacaxi, pêssego e kiwi. Ela falava: olha só, a minha mãe, vocês têm que comer atrás da porta, porque como era azedinha, vocês comem atrás da porta, ninguém vai ver que é azedinho, mas quando vocês comerem escondido, vai vir uma força da primavera sobre vocês. As bestas iam tudo procurar porta, porta de banheiro, porta de quarto, qualquer porta a gente se escondia e comia aquelas frutas. E onde eu pensando nisso, eu comecei a dar risada, falei: mãe, que coisa, por que eu não percebi isso antes? E muito me alegrou o meu coração, porque eu consegui contagiar amigos, pessoas da escola, naquela época. E a gente tinha uma vizinha que ela fazia muita roupa de retalho. E aí eu falava assim: mãe, eu lembro até hoje, falava: mãe, as meninas falam que eu uso roupa de chita, roupa muito colorida. Mas eu não lembro, e agora eu sei, porque o Espírito me lembrou. Porque a gente ia naquela vizinha, ela pegava sobras e fazia roupa para nós, vestido, shortinho, camisetinha. E a minha mãe falava: que chita que nada, vocês estão vestidas de primavera, vocês são flores. E aí a gente saía com roupa de chita, toda colorida, mas estávamos na primavera. A minha mãe conseguia trazer à existência esse sentimento de alegria, de renovo, né? E aí, a minha mãe tinha um jardim na frente, eu até fui procurar, porque o meu irmão era cactus, a minha irmã era margarida, e tinha uns girassóis que ela falava assim para mim: você é girassol. E eu nunca gostei de girassol. Minha mãe falava que era girassol. E aí eu fui procurar na internet, onde o Espírito Santo, mas eu já vou entrar na mensagem. E aí eu escrevi aqui, ó: girassol representa o quê? Sucesso, fortuna, não chegou ainda mais, amém, superação e busca a luz no meio da escuridão. Olha que tremendo. A minha mãe já profetizava sobre a minha vida, mesmo sem conhecer ao Senhor. E aí eu fui nesse texto que nós vamos compartilhar agora, né? Aqui em Cantares 2, a partir do versículo, do verso, né? Que é cântico, 10. Diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno
e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega e a voz da rola se ouve em toda a terra. A figueira já deu seus figos, as vides em flor exala o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das lareiras, mostra-me a tua face. Me faz ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Estamos no mês da primavera, renovo, né? Tudo aquilo que Deus tem para fazer. E aí, tudo isso que eu contei, eu fui nesse texto. E aí eu vejo aqui essa noiva, ela atenta àquilo que o noivo está dizendo para ela. O noivo, Jesus, aquele que batalha a minha causa e a sua, aquele que abre porta onde não tem condições, aquele que muda sentenças, aquele que traz cura, aquele que liberta, aquele que cura e aquele que salva. Ele diz para mim e para você assim: levanta, meu amor. Esse levanta quer dizer que a igreja, ela está numa posição que não deveria estar. A noiva, em vez de estar em pé, ela está prostrada. Ela está sentada. Ela está acomodada. Se você não ouviu a minha ministração na quarta-feira, não porque é minha, mas para que você possa entender o que o Senhor está me levando a falar hoje, ouça o que eu falei na quarta-feira. É hora de nós nos levantarmos, nos colocarmos em pé. Eu vejo essa situação aqui, o noivo que sai para fora, e quando ele abre a porta e sai para fora, ele vê todo um cenário que a noiva, que ainda está vivendo numa estação do passado, não consegue enxergar, porque ela está dentro. A noiva, ela está dentro, está lá aprisionada, está lá guardada. Por quê? Porque ela está vivendo num tempo de inverno. Eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Nós sabemos que todas as estações de ano, e se a gente colocar isso no modo espiritual, todas as estações é necessária para que você cresça e você aprenda aquilo que o Senhor tem para você. O verão, o outono, o inverno, tudo é um aprendizado de Deus para nós. Aqui está dizendo que essa noiva, ela não está conseguindo enxergar aquilo que o noivo está vendo, porque ela está vivendo numa estação que já acabou. Talvez você esteja passando por uma situação que já acabou e você ainda não se tomou conta que tem um ponto final, que agora começa um novo ciclo sobre a sua vida. O inverno nada mais é, espiritualmente falando, um tempo onde nós ficamos guardados, nós ficamos mais protegidos dentro de casa, escurece rapidamente. Você não vê no inverno as pessoas andando, as lojas cheias, o shopping cheio, mas agora, na primavera e no verão, as pessoas têm alegria de estar na rua. As praias estão lotadas, os parques, no momento dessa, os parques estão lotados. Por quê? Porque no inverno, essa roupagem, sabe, de você sair para fora, muitas vezes não cabe. E muitas vezes nós estamos nesse inverno espiritual, aonde você ainda está preso a sentenças, a situações, a projetos que às vezes não deram certo, porque não era propósito do Senhor. Se não deu certo, porque não era propósito, ou talvez não era tempo, aguarda no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer. E muitas vezes nós não conseguimos viver o novo, porque ainda estamos no velho. Não conseguimos receber vinho novo, porque o odre ainda é velho. E Deus quer derramar algo novo sobre a igreja, sobre a noiva, sobre a Cairós, sobre a minha casa, sobre a sua. Mas o que fazer se eu e você ainda estamos nessa estação do passado? Quer ver uma coisa, uma situação de passado? Exemplo, eu e a Bia. De repente, eu e a Bia, vou usar o seu nome, eu e a Bia temos uma confusãozinha entre nós. Aí a gente resolve, eu chego, Bia me perdoa, ela me perdoa, amém. E estamos cultuando junto. Daqui um mês, ai, mas a Bia, ai, irmã, olha, eu vou falar para você, não vai perto dela não, porque teve uma vez, já foi, entre eu e ela está consertado, mas olha o passado. Uma vez, ai, ela me deixou tão triste, uma vez ela me aborreceu,
Isso é viver novo? Não. Eu continuo remoendo o passado. Nós daqui a pouquinho vamos estar em família, Natal e Ano Novo. Aí tem situação que você não resolveu com o parente, com a sogra, com o papagaio, sei lá com quem. Aí, final do ano, usa aquela máscara linda de tudo bem, de falsidade, que não combina com crente, porque não resolvemos coisas passadas. Aí ficamos com cara de paisagem, dando fotinha, tirando fotinha. Não resolvemos situações. E Deus, Jesus, olha e fala, eu tenho tanta coisa nova para derramar, mas nessa estação que você está, isso não te cabe. Eu conversei com uma menina, ela falou assim para mim assim, eu não gosto de ir para a igreja de crente porque fala tanto que Deus vai fazer e Deus nunca faz. Eu falei, então não é na igreja que eu conheço, e não é o Jesus que eu conheço, porque o Jesus que eu conheço, o que ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel. Aí ela falou, mas comigo não cumpre. Aí a gente vai pesquisar. O ser humano não muda de posição, não se converte dos seus pecados, não muda. E o que é que Jesus faz? Espera aí. Jesus tem comida para filho. Para quem não é filho, come migalha. Sabe a mulher que chega e fala, ai, Senhor, mas até das migalhas que saem na mesa do Senhor eu como. Tem um monte de crente dentro da igreja, vivendo em estação passada, comendo migalha. É hora de você e eu olharmos para dentro de nós, arrumarmos as situações dessas estações passadas e voltar a sentar na mesa porque tem banquete nessa manhã para nós. O Senhor tem banquete para nós. Mas não dá para servir banquete se você não é filho. Primeiro eu vou alimentar os meus filhos. Já viu pessoas que cuidam do mundo inteiro e a sua casa? Tem pessoas que você já ouviu que falando assim, olha, eu não gosto nem de ir para casa. Quando eu chego em casa, homens que não sentem prazer de estar dentro de casa, filhos que não sentem prazer de estar dentro de casa, mas a pessoa é crente. Ela ganha o mundo inteiro, mas a sua casa, estação passada. O Senhor quer estação nova. Uma estação da gente fazer florescer. Sabe por que muitos crentes estão comendo migalha? Sabe por que muitos crentes não avançam e não vivem o sobrenatural de Deus, não tem uma experiência extraordinária que muda a sua vida? Aí ontem a minha filha falava assim para mim assim, mãe, por que você vive tantos milagres? Porque eu vivo no lugar de milagre. Eu não me aceito mais viver, sabe, um evangelho basiquinho, uma oração de 5 minutinhos, um jejum de quem vai fazer exame de sangue e tem que ficar 5 horas de jejum. Quando eu vou para a batalha, eu vou para ganhar e eu me cedo até o ponto de eu falar, Senhor, eu quero mais. Porque as pessoas têm que ver na pastora Vanilda, na irmã Vanilda, na mãe Vanilda, na avó Vanilda, não uma árvore com uma bela roupa. Mas eu quero ter fruto. Aí a minha pergunta é, o Senhor tem primavera para nós. Quanto tempo você tem de devocional? Quanto tempo você tem orado? Eu quero mudança, pastor, eu quero alcançar os céus. Se você não consegue nem descer da cadeira e ajoelhar, como é que você quer alcançar o céu? Como é que você quer viver um extraordinário de Deus? Subir aqui e realmente falar, olha, Deus fez, amados. Olha, desde que eu entrei na Kairos, nessa igreja, já sofri muitas retaliações, mas o tanto de promessa que eu tenho, olha, o tanto de coisa que Deus tem feito, usando pessoas que não me conhecem, que não sabem do meu nome, não sabem de onde vim, não sabem o que eu penso. Gente, isso eu falo, as pessoas, só vocês que é crente que pode ir lá na minha casa e falar verdadeiramente, porque se eu conto para outra, eu vou falar, é mentira. Pessoas que desmontam uma loja e falam, leva tudo, é seu. Pessoas que pegam do seu bolso e falam, eu vou pagar o seu aluguel. Nunca comeu comigo, nunca tomou um copo de água comigo, não sabe do meu andar, do meu pensar, não sabe de nada. Ela poderia colocar esse dinheiro e hoje, em vez de eu vir para a igreja, descer para a praia e passear, gastar. Pessoas que não me conhecem. Ah, pastora, mas a prova é só para dizer que o Senhor é comigo. O Senhor faz essas coisas assim, só para falar, Vanilda, sobe não, hein? Que eu te dou uma rasteira, você desce. Eu vou te marcar só para você saber quem eu sou. Levanta. Até quando você vai ficar prostrado, chorando esse leite que já derramou? Pega um pano, vai limpar esse fogão, vai colocar um leite novo para ferver e fica prestando atenção para não derrubar.
Levanta-te, meu amor. Ai, que lindo. Jesus não fala, sabe, como alguém que acusa. Levanta, preguiçoso. Levanta, você não quer fazer nada. Você só quer bênção. Olha o amor do noivo. Levanta, meu amor. A visão que Jesus tem. Formosa minha. E vem. Você levanta, toma uma posição. Vou me colocar em pé. E agora você vem para onde? Vem para fora. Vem ver o que está acontecendo. Porque já passou, acabou o inverno, a chuva, esse tempo acabou, virou a chave, é uma nova estação, é um novo tempo. Mas se você continuar aí dentro, fechadinho, achando que está sendo protegido, você não vai viver o novo. Ei, passou, acabou o inverno e cessou a chuva. E aí ele começa a falar do que está acontecendo. Aparecem as flores na terra. Amados, nesse tempo que eu falei para vocês que eu tive ontem, lembrando da minha mãe, a gente ficava lá olhando. Quando aparecia a sementinha da flor, a minha mãe ela falava assim, cuida como se fosse a sua vida. Doideira, né? De uma mulher que o diabo só fazia eu lembrar que era bêbada. Olha o que o diabo roubou de mim e onde o Espírito Santo devolveu. A mãe excelente que eu tive, a mãe maravilhosa que cuidou de mim, ela falava assim, cuida dessa florzinha como se fosse sua vida. Aí eu lembro que eu peguei uma vez uma caneca, que cada uma tinha uma caneca de alumínio, eu peguei e falei, algum gato, algum bicho vai matar a minha florzinha. Eu virei e fechei, e deixei fechado. Tampado. No outro dia, minha mãe acordava logo cedo, minha casa era cheia de plantas. Minha mãe começou a aguar e ela gritou, quem colocou essa caneca aqui? Essa caneca é sua, Vanilda? Falei, é. Ela falou assim, você vai matar. Você vai sufocar. Aí eu falei, mãe, mas eu queria guardar, porque se o gato pisa, né? Algum bichinho pisa. Ela falou, não tem problema. Se essa morrer, nasce outra. Ela precisa aprender a crescer sozinha. Está entendendo o que o Espírito está dizendo? Para de sufocar o seu chamado. Para de matar esse novo que está queimando aí dentro. Para de querer se proteger. Ai, porque as pessoas vão me machucar. Porque as pessoas vão falar. Se preocupa com aquele que dá o crescimento. Se preocupa com aquele que tem zelado por você. Aquele que te guarda não dorme. Ah, mas vai vir vento sobre mim, que sou florzinha. Vai vir algum animal e pode ter. Não se preocupa, ele é fiel. Vem viver esse novo tempo. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. E a voz da rola. Hoje eu acordei com os passarinhos anunciando a primavera. O novo de Deus. Se eles cantam e adoram ao Senhor, por que você acorda o dia triste e abatido? Porque minha alma... Não. Vamos mudar a tonalidade? Amados, eu sou a doida. Eu já falei para minha filha, se tem uns vídeos lá, se ela colocar, a gente... Porque às vezes eu tô à vontade na minha casa fazendo, eu ligo meu som e tô dançando. Tô pulando. Sou bem pentecostal, sou bem Tamari, sou bem esse povo, sabe? Vanilda Bordinelli, eu sou esse. Então eu tô lá dançando, daqui a pouco eu paro, eu vou ungir, eu sou a doida. Então, é hora de você se alegrar. Eu não sei, falta 3 meses para acabar o ano. Eu não sei quanto tempo você tem vivido preso nesse passado. Vivido nessa situação. Ai, Senhor, não faz, Senhor, não quer. Não. Ei, dá um sorriso. Coloca uma roupa florida, alegre, né? Se arruma, levanta o peito e fala, Senhor, eu quero viver esse novo tempo. Eu quero curtir esse novo tempo com os meus filhos, com os meus netos. E eu estava tão feliz ontem que eu mandei uma mensagem de novo pro Diego. Diego, eu quero ser bisa. Ele, vó, pelo amor de Jesus, me erra. Eu quero ser bisa. Olha só que lindo. A figueira já deu os seus frutos. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto você está aí, se levantando, vindo até mim, eu já tenho provisão pronta para você. Não vai dar figo, já deu.
Já deu, já tenho provisão para você. Enquanto eu estava deitada, ai, minha perna, ai, meu joelho, e agora? E você vai no doutor Google, que ele é mentiroso, porque o diabo sabe que você vai pesquisar ali, e começa a colocar, e gangrena, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Ai, fora, não quero mais esse médico, vou procurar um ortopedista de verdade. Porque você vai nesses Google, você fica doido. Ei, o Senhor, enquanto você se levanta e vem, a provisão já chegou. Olha que lindo. A figueira já deu o seu fruto, o seu figo. As vides de flor exalam o seu perfume. E eu lembro disso. Tinha amiga minha que ia no jardim da minha mãe e falava, para mim não tem cheiro nenhum. Nós conseguimos sentir cheiro de cada flor. Não sei se era doideira por causa da minha mãe, né, que era vidrada por flores, mas a gente sentia. Mas as minhas amigas faziam assim, ó. Cheirava tudo igual. Se você vê hoje, cada um colocou um perfuminho. Eu creio, eu coloquei. Mas cada um tem um cheirinho. E esse bom aroma tem que chegar ao Senhor, não da boticário, da natura, mas de adorador. Que quer viver o novo, que quer tomar posse, que falou, Senhor, não vai ficar para trás. Hoje eu vou resolver esse passado, é hoje. Eu vou resolver esse inverno, é hoje. Senta com essa pessoa e fala, vamos conversar, vamos pôr os pingos nos is, vamos resolver essa coisa, porque Deus tem algo novo para mim e eu não vou perder por causa de você. Vamos resolver agora, porque o tempo de cantar chegou. Pomba minha, olha só, que anda pelas fendas das penhas e no oculto das ladeiras. Sabe o que está falando novamente? O Senhor está mostrando, olha que coisa linda. Olha que tempo novo que eu tenho para você. Renovo. Olha que eu tenho novo para você. Mas você ainda continua aí, fechadinha, trancadinha, preso nesse sentimento, nessas emoções, trazendo para si o quê? Depressão, angústia e todos esses males aí do século XXI. Ei, é hora de você sair para fora. Chega. Pomba minha que anda pelas fendas. Imagina uma penha, são pedras. Ela se encaixa para ficar escondidinha. Com certeza, as penas, a patinha, o bico, tem algumas feridas que causam por causa desse esconderijo, porque ela quer se esconder do predador, quer se esconder do mau tempo. Talvez você, para se esconder de feridas que te fizeram, você quer ficar nesse lugarzinho. Ai, pastora, não mexe comigo, não. Eu não quero fazer nada. Tá bom. Não estou falando de salvação, você continua salvo. Vai para Cristo, sendo fiel, obedecendo os mandamentos, amém. Mas ele vai ficar aí, guardadinha, dentro dessa fenda, quando tem um campo cheio de flores para você correr que nem uma gazela, para você pular, rir. Ei, sai daí. Sai desse lugar que você entrou, querendo se proteger. Aquele que te guarda, ele zela por você. Sai desse lugar. Pensa, querido, você está aqui na Kairos, 2 anos. Quem tem aqui 10, quem tem 14. Você foi chamado para quê? É que nem eu falei quarta-feira. Eu fui chamado para ficar no banquinho. Então vamos colocar o nome no seu banquinho, gruda ele no seu popô, vai para casa, vai para o mercado, agarrado com esse banquinho, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Não, pastor, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ver céu aberto. Eu quero ver anjos subindo e descendo. Eu quero ver milagre. Eu quero ver coxo andando. Eu quero ver morto. E olha que já falei, Jesus, cuidado com o meu coração, porque se o morto levanta do caixão, a pastora Vanilda não sabe qual vai ser a atitude dela. Correr eu não posso, né? A pressão sobe. Mas eu quero ver milagre. Por que a igreja não vive milagre? Será que só acontecia lá no Davi Miranda? Ei, você não busca mais. Você não ora mais. Você não jejua mais. Para você tá bom. Abre a palavra de Deus, lê o Salmo 123. Já fiz minha devocional. Hoje eu vou jejuar. Acorda 8 horas da manhã, meio-dia. Que fome. Tá quase desmaiando.
é hora de você descer para alcançar o céu. Nessa manhã eu vim dizer para você que o Senhor tem algo extraordinário. Assim como a primavera, que outrora você olhava a terra seca, você olhava o outono, as folhas, tudo seca no chão. Agora você olha, começando a germinar, a crescer, exalando bom perfume. Os pássaros falando, olha o novo tempo de Deus chegando. Mas você precisa sair. Você precisa sair daí. Sai desse lugar. Vem alcançar os céus. Jesus nessa manhã está dizendo assim, eu quero te ver. Eu quero te ver. Como criança, Jesus fala assim, ó, sai para fora. Vamos para o parque hoje? Vamos dar uma volta no parque? Vamos ver as gramas? Vamos ver as pessoas pedalando, outras correndo. A vida. A vida. Nesse exato momento, Vila Lobos, Paturis, seja qual for o parque, tem cheiro de vida de Deus. Criança correndo, se arrebentando com o joelho, toda melecada, aquele negócio assim de grude, que quando abre o chuveiro o caldo desce. O Senhor está dizendo, ei, é hora de você se divertir, é hora de você ser feliz, é hora de você ser alegre, é hora de você viver esse novo tempo que eu tenho para você. Chega de inverno, chega de tristeza, chega de ficar abatido, chega de ficar chorando, é hora de você se colocar em pé e viver esse tempo que eu tenho para você. E aí eu vou dar um conselho para a igreja. Eu sei que está todo mundo sem dinheiro. Mas se você mora perto de um parque, coloca uma bermuda, vai soltar a pipa. Se você tem bicicleta, vai andar de bicicleta e fala, eu sou livre, eu vou viver esse tempo. Porque o inimigo não pode me manter cativa. A minha enfermidade não pode me manter presa. As pessoas, o que falaram de mim, não pode me aprisionar. Porque o meu Senhor, Ele hoje entrega para mim um novo ciclo sobre a minha vida. E eu determino sobre a minha vida que eu vou me levantar. E eu vou. A noiva, ela tomou a posição. Ela se levantou. Tá cedo ainda, tá? 11h30. Ela se levantou. Abriu a porta e olhou lá fora. Realmente, não tá mais inverno. Não tem chuva. Aí, olha a preocupação dela, um pouquinho mais para frente. Apanhe as raposas e as raposias que fazem mal à vinha, que as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, volta, meu amado. Faz-me semelhante à corça, ao filho de um veado sobre os montes de Beter. Ele chama ela para fora, mostra o novo, tem flor saindo, tem figo, tem comida, tem um novo tempo, e ela se preocupa. Ai, com as raposas, a raposinha. Amados, não se preocupa, viu, Kelly? Nem com a raposa, nem com a raposinha. Deixa ficar lá do outro lado, tostando a cabeça. O problema é deles. Eu tô com meu noivo. Eu tô com meu amado. Você acha que eu vou temer raposa se do meu lado tá um leão? É ruim, hein? É ruim. Essas raposas que pegam os seus rabinhos, coloquem entre as pernas e fuja. Porque aqui está indo a noiva do cordeiro. Do meu lado está o leão da tribo de Judá. Em vez de ela se preocupar em viver o novo, ela está preocupada com as raposinhas. Nem é com a raposa, é com as raposinhas. Não se preocupa. Ai, pastora, tudo isso é muito lindo, mas amanhã eu tenho um conto. Eu também tenho. Ai, pastor, mas... Ei, parou. Parou. Não se preocupa com a raposinha. Vive esse tempo. Hoje você vai chegar em casa. Se você tiver arroz, você vai fazer o melhor arroz que você tiver. Vai arrumar a mesa como se fosse a mesa. Nada de deixar o prato guardado, porque eu tenho isso, tá, amados? Eu falo por causa de mim. Nada de deixar o prato para visita, o talher para visita. Vamos arrumar a mesa. Não tem refrigerante, compra um kisuke de pozinho. Faz umas pedrinhas de gelo, coloca dentro. Tem um pé de alface? Não, só tem uma folha. Pica bem picadinho. Faz um banquete. Chama Jesus.
chama os filhos, chama o marido, quem que você quiser. Fala, olha, eu preparei um banquete. A pessoa vai olhar e falar, só isso? Que só isso, meu? Banquete? Tem banquete. Você lembra da minha roupa de chita? Para muitos era chita, para mim era primavera. Para mim não era retalho, para mim era primavera. Prepare o melhor hoje. Aproveita a parte da tarde. Não se joga nesse sofá aí, com as costas tudo doendo, acorda tudo quebrado, mal-humorado. Aproveita o dia. Vai tomar um sorvete, não tem dinheiro, um juju, não tem dinheiro. Alguma coisa você tem que fazer para viver hoje. Os maridos. Sabe o que eu e o Darcy a gente faz? Muitas vezes, a gente pega e vai pro shopping. Nossa, pastora, que legal nada. Nem dinheiro a gente tem. A gente pega o carro, para fora do estacionamento, porque não tem dinheiro. E fica que nem dois bobos andando nas lojas. Ai, aquela roupa, para. Meu marido é tão bonzinho. Eu sei que isso enche o saco dele, mas ele gosta. Eu falo para ele, porque eu preciso ver gente nova, preciso ver gente. Esse tempo atrás eu falei para ele assim, eu queria andar. Ele andar para onde? Andar aí na rua. Eu falei, não, eu queria andar em um lugar diferente. Tá bom. Aí ele falou, então, dinheiro não tem, o carro não tá bom. Eu falei, tá bom. Você tem cartão? Tem. Bruna, você tem seu cartão? Empresta, empresta. A gente foi para Paulista. Fazia o quê? Eu tinha R$ 16 no Pix e ele tinha uma nota de 20 e cartão. A gente foi até Paulista. Olha que chique. Paramos num McDonald's, compramos uma casquinha e voltei, cheia de vida. Vamos aproveitar esse tempo que o Senhor está dando hoje para nós? Ministerialmente, chega de ficar aí escondidinho. Não, pastora? Está na hora de subir aqui e pregar, hein? Já falei, te prepara. Vamos mudar essa chave? Passou, acabou, doeu, já foi curado, já foi sarado, tem bálsamo de Gileade na igreja, porque Jesus derrama. Vamos viver esse novo tempo? Vamos terminar esse ano com chave de ouro, como diz aí fora? Vamos alegrar, vamos fazer as pazes com a família, porque se você não fizer paz, alguém não vai. Se você está de mal de mim, é melhor você fazer as pazes, porque eu pretendo ir para o céu, e eu estou muito mais próximo do que alguns jovens, por causa da idade. Então, não posso brincar. Vamos mudar. Vamos fazer algo diferente. E comece hoje. Tem que começar hoje. Marido, se você chegar em casa... Escuta, mulheres. Se marido chegar, colocar uma bermuda e sentar no sofá, eu te convido, mulher, tá bem quente, pegue uma mangueira, pegue uma água, taca água nesse homem, desperta ele e fala, olha, vamos fazer junto tudo. Vamos se divertir hoje junto. Vamos viver esse tempo novo de Deus? Amados, hoje eu vim realmente muito feliz e muito alegre, dizendo que o tempo de cantar chegou. O tempo novo de Deus chegou.